depois, para quem quiser, é só me passar um e-mail ou alguma coisa assim. Eu posso até transformar essa aula em PDF e mandar para vocês, tá certo? Mas se quiserem, com os movimentos, se quiserem ela em PPS, é só me passar um e-mail que eu mando para todos, não tem nenhum problema nisso. Tá? Bom, um dos temas que foram pedidos, né, quem pediu exatamente isso foi a Suleima Rocha, fala sobre a mediunidade nas crianças. Uma das coisas que a gente tem na doutrina espírita, e sabemos que Kardec, quando vai codificar a doutrina, ele se utiliza das meninas, né? Daquelas 3 meninas que vieram auxiliar na codificação da doutrina. E a gente, às vezes, nós ficamos pensando, e eu, particularmente, quando estava montando esse trabalho, esse nosso material para hoje, eu fiquei pensando como que as casas, como que nós temos trabalhado isso nas nossas casas espíritas. Lá no Maria de Magdala, a Vande com as crianças, houve uma época que ela fazia o tema lá na evangelização, que não é simplesmente ficar com as crianças, é a evangelização espírita, né? Ela fazia o mesmo tema que nós fazíamos no salão. Então, por exemplo, se falávamos de perispírito lá no salão, a Vande falava sobre perispírito lá com as crianças, lá na sala lá em cima. E isso era muito interessante, porque quando os pais chegavam em casa, as crianças interagiam nesse tema, falando a mesma língua, discutindo o mesmo assunto. E eu acho que vou propor, inclusive, para a Vande, se ela vai continuar o ano que vem com as crianças, ou para a próxima direção da casa, para nós parelharmos, né, esses temas. Eu não digo só com as crianças, eu não digo só com as palestras, mas também estendendo isso para os jovens. Porque conforme a gente foi trabalhando a montagem desse material de hoje, nós percebemos também que existe um ciclo, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. E no primeiro, segundo e terceiro ciclo é extremamente importante o alinhamento. E se nós abrirmos, se nós deixarmos a coisa meio solta, então você vai falar, por exemplo, falamos de perispírito na palestra pública, fala-se dos 3 reinos lá na mocidade, uma coisa não bate com outra, para a gente ter, se esse jovem, se essa criança foi com os pais, para chegar em casa e interagirem e falarem a respeito. Eu acho que é extremamente interessante essa forma, né? E quando nós falamos a respeito das crianças, será que existem, dentro da mediunidade, crianças médiums, como muitas pessoas, às vezes, nós recebemos, no atendimento fraterno, famílias, pais, mães, fazendo algumas observações com relação aos seus filhos. A manifestação que eles têm, algumas vezes, eu digo manifestação mediúnica ou espírita, mas a forma como se colocam diante de alguns assuntos, de ver, de ouvir, de falar, é coisa que o valham, né? Então, para nós seguirmos e entender um pouco disso, é um assunto, meus irmãozinhos, extremamente interessante e complexo. Eu fiz um mix, porque uma aula só a gente não vai conseguir, quem sabe, dirimir todas as dúvidas que nós temos. Em contrapartida, eu peguei um tema que me foi pedido há 3 anos passados, a respeito da obsessão nas crianças. Então, vamos colocar hoje as crianças médias, e no próximo tema, a obsessão nas crianças. Extremamente interessante. A gente pensa que não, mas existe muito mais do que nós possamos imaginar. Tá? Para nós entendermos a mediunidade nas crianças, vamos primeiro ver qual é a definição de mediunidade. E aí, vamos esquecer um pouco o termo criança. Tá? Vamos ver como se manifesta, a forma como se manifesta o espírito na sua caminhada. E a mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Pertence ao campo da comunicação. Ou seja, a mediunidade é uma ferramenta de intercâmbio de comunicação entre os 2 lados da vida. E aqui nós não vamos colocar se é só psicofonia, se é só psicografia, se é só psicometria, não.
vamos colocar a mediunidade como ferramenta, e depois nós temos as suas derivações e as suas particularidades, que não é o caso hoje. Apesar de nós termos, em algumas situações do assunto que nós vamos falar, alguma mediunidade bem definida, alguma manifestação bem definida. Mas, em síntese, é a ferramenta, né, a faculdade humana natural do qual se estabelecem essas relações. Natural constatada na criança e no jovem, pois são espíritos e experiências no mundo material, em processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral, através das quais serão ampliadas as suas potencialidades. E aqui, quando fala na naturalidade da constatação, seja na criança, seja no jovem, nós estamos falando de espíritos reencarnantes com tarefas determinadas, com compromissos assumidos lá no processo das encarnações, no departamento das encarnações, espíritos que se comprometem, né, a trazer uma mensagem, a utilizar essa ferramenta como ferramenta de consolo, como ferramenta de auxílio. E é extremamente interessante, porque essa manifestação, a partir do momento que ela começa a se apresentar, invariavelmente, ou 98% das vezes, ou quase sua totalidade, a família não entende. Tá? Sendo ela uma ferramenta natural, sendo ela, para nós, espíritas que conhecemos o processo, conhecemos que é uma faculdade inerente, é muito mais fácil. Mas e para os leigos, para os crentes, para os católicos? Como que eles vão trabalhar isso? Tá? Então, e elas vão se ampliando as potencialidades na medida em que este indivíduo vai se propondo a desenvolvê-la, a entendê-la, a estudá-la, claro, amparado sempre, porque são na tenra-idade, seja na infância, ou na pré-adolescência, ou na juventude, estão carentes de apoio, de esclarecimento, é o que nós vamos ver. Tá? Mas a definição da mediunidade, nesse sentido, é esse. E para explicarmos a mediunidade, né? Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades exigem graus muito diferentes, e o seu desempenho depende das causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Kardec fala isso lá na introdução do livro dos médiuns. Tá? Se nós trazemos isso, o germe, né, trazemos dessas qualidades tão necessárias para nos tornarmos médium, elas existem em vários graus. E aí, na medida em que nós vamos descobrindo, vamos estudando a mediunidade, nós vamos identificando em cada um, por isso que o estudo da mediunidade tem que ser um pouco mais prolongado. Às vezes as pessoas acham que participar de um grupo mediúnico é simplesmente, eu vou lá, faço 1 ano, 2 anos de estudo e já posso entrar. Não, é um pouco mais complexo, porque a partir do instante que o indivíduo vai estudando, ele vai identificando a sua aptidão, ele vai identificando as suas qualidades mediúnicas, ou seja, onde ele se identifica mais? Na psicofonia. Por isso, o exercício mediúnico é extremamente interessante, a prática nos cursos é extremamente interessante para que cada um vá se situando, né? Então, qual é a minha praia? Minha praia é a vidência, minha praia é a psicofonia, minha praia é a psicografia. Por isso a necessidade de um estudo, e um estudo profundo, porque, lamentavelmente, nós encontramos ainda equívocos no sentido de que uma pessoa dotada de uma mediunidade aflorada procura casas espíritas e eles dizem, você tem que desenvolver sua mediunidade, você precisa trabalhar. Para melhorar, você precisa trabalhar. E não é bem assim. Você precisa primeiro estudar e entender. A partir do instante que você entende o processo, que você entende essa ferramenta que você tem, você faz o melhor uso dela. É como se nós pegássemos, por exemplo, um computador, né? Então ele vem com uma ferramenta de trabalho, ele vem lá com o seu Windows, né? Vamos assim dizer. Você tem que conhecer o Windows, tem que saber para que ele serve. O que você pode fazer com esse Windows? Ou então, vamos dizer, com o Word, que é o Office, né?
Com o Word, o que eu posso fazer com o Word? O Word eu posso fazer cartas, com o Excel eu posso fazer planilhas. Então, você entende, precisa conhecer essas ferramentas para você saber aplicá-las. Assim é mediunidade. Não é, eu sou médium, tá, você é médium, tá, daí? Não é bem assim. Então, quando Kardec fala a respeito que o desempenho depende das causas que a ninguém é dado conseguir, signifiquem à vontade. Tá? Extremamente nesse sentido que ele fala. E o ser humano é dotado de inúmeras faculdades, como a inteligência, a capacidade de pensar, a consciência, a força de vontade, memória, né? E também a capacidade de ver, ouvir, etc. Entre elas inclui-se a mediunidade. Né? Hoje tem uma live aqui por perto, aqui, me parece que os políticos estão entusiasmados. Então, se captar algum som externo, vocês me perdoem. Então, dentro dessas inúmeras faculdades das quais nós possuímos, uma delas é a mediunidade. Ora, se nós desenvolvemos a inteligência, né, a partir dos exercícios que nós fazemos constantemente, seja na escola, seja em casa, a consciência, a força de vontade, principalmente a memória, ativarmos a memória nos jogos ou coisa que o valha, também temos que desenvolver a mediunidade através do quê? Através dos exercícios, através da prática. Tá? Se é que estamos interessados. Porque nós temos, lamentavelmente, meus irmãos, pessoas que querem ser médium, ou que têm uma mediunidade, ou que não têm mediunidade e querem forçar uma situação somente pelo destaque. Mediunidade e egoísmo, mediunidade com você buscar destaque, não funciona. Tá? Não funciona. De forma nenhuma. Então, é bom a gente ter isso muito claro. Eu sempre digo com relação ao grupo mediúnico, tá? Mediunidade é renúncia, mediunidade é estudo e é dedicação. Se você for por vaidade, esse é o termo que eu queria colocar há pouco. Se você quer ser médium por vaidade, esquece. Se você quer ser médium por ter destaque, esquece. Tá? É preciso ter em mente que todas essas faculdades são tributos do espírito e possibilitam a este, quando encarnado, atuar no plano físico em diferentes gradações conforme o estágio evolutivo de cada um. Isto vale para as crianças também. Isto vale para os jovens. De acordo com o estado evolutivo do espírito. Não o estado evolutivo do corpo físico. Não, é do espírito. Então, ela vai atuar no plano físico de acordo com o estado evolutivo. Esse estado evolutivo é o quê? É exatamente a forma de como você emprega esta ferramenta. Tá? De como que você usa e para que você usa. Ok? Certa vez apareceu, eu acho que eu já contei aqui essa história, mas eu vou só revigorar porque foi uma situação que me marcou muito. E eu fiquei praticamente de mãos amarradas e não pude fazer nada. Apareceu um rapaz com 12 ou 13 anos, certa vez, e ele tinha uma mediunidade fantástica. Tá? De clarividência, uma mediunidade de psicofonia e principalmente de evidência. Tá? Principalmente de evidência. Mas estava em uma família completamente desestruturada. E ele chegou numa Mandala perdido. E naquele dia eu estava, não por acaso, no atendimento fraterno, ele passou comigo. E conversamos muito. E eu então me dispus a auxiliar esse jovem. Tá? E esse jovem, logicamente, eu tinha dificuldade de ir a uma Mandala, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. E a gente foi auxiliando da melhor forma possível para que ele fosse, para que ele começasse a interagir com as pessoas, que ele começasse a interagir no grupo de jovens ou da pré-adolescência. E esse rapaz começou, então, sabe, a se dar bem. E, lamentavelmente, caiu na mão de uma pessoa sem escrúpulos que, percebendo a faculdade mediúnica e a potência que existia naquele garoto, o trouxe para seu lado e começou a explorá-lo. Passados 8 anos, ele apareceu novamente no Magdala, né, em uma situação meio difícil.
lamentavelmente, utilizando a mediunidade para fins lucrativos financeiros. Aí é complicado. Então, conforme o estágio evolutivo de cada um, ela vai se apresentando, ela vai se acentuando, ela vai melhorando cada vez mais. Até porque é uma aptidão natural e possibilita a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Isso nós sabemos com certeza. E o que é o exercício mediúnico? O exercício mediúnico, ele vai determinar a tendência para esta ou aquela habilidade mediúnica, que nós falávamos agora há pouco. Quando formos exercitar a mediunidade nos cursos, e é para isso que eles são ministrados, para que a gente vá identificando em cada um, para que no exercício mediúnico futuro, ele desenvolva a sua melhor aptidão. Seja psicografia, evidência, audiência, intuição, clarividência, incorporação, atendimento e assistência. Tá? São alguns. Existem inúmeros. Né? Eu não saberia dizer aqui de cabeça a totalidade das habilidades mediúnicas identificadas. Eu ficaria devendo. Tá? Mas as mais conhecidas são essas, psicografia, evidência, audiência. Tá? Uma vez bem educada e orientada, poderá resultar em visíveis benefícios espirituais, tanto para o médium pelo exercício correto da tarefa, quanto por parte das pessoas que recorrem a ele. E nós temos um exemplo que é notório para todos nós, né? Quando a gente fala de Chico Xavier e mediunidade, nós falamos do amor, né? Da mediunidade a serviço do amor. E Chico usou com maestria, espírito iluminado que era, usou com maestria. Porque nós vimos tantos outros, inclusive Valdo Vieira, que começou a caminhar com Chico e depois se separaram. O Chico continuou na sua trilha, Valdo Vieira saiu mais para conscienciologia, que é um segmento espiritualista que ele criou, né, com dogmas, com rituais, enfim, com símbolos, uma série de coisas. Mas Chico continuou na simplicidade. E mediunidade, meus irmãos, é simplicidade. Não procure achar que por você ter uma aptidão mediúnica, uma habilidade mediúnica, você é melhor que o outro. Não, de forma nenhuma. Às vezes a responsabilidade é para a gente que enxerga, a responsabilidade é muito maior, porque você tem que se conter, às vezes, quando está conversando com alguém, quando está atendendo alguém. E a gente sofre, porque às vezes você não pode falar. Porque, por exemplo, a vidência é uma das mediunidades que mais engana. Entendeu? Então, não se ache um privilegiado. Ache-se alguém com uma responsabilidade muito grande, com uma tarefa fantástica, maravilhosa nas mãos. Principalmente a mediunidade de cura. Onde nós vemos muitos irmãos nossos se perderem, lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, essa ferramenta utilizada na tarefa do auxílio a outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, é fantástica, é fantástica. Eu sempre digo isso, sabe, a mediunidade, ela é silenciosa, o exercício da mediunidade, na minha pálida opinião, ela tem que ser silenciosa, tem que ser feita com amor, tem que ser feita sem espera de retorno. Ela tem que pegar essa ferramenta e levar o consolo às pessoas. E esse consolo, ele não pode ser um consolo ilusório. Não, para agradar as pessoas, não. É para auxiliar. E esse auxílio, ele tem que ser fidelidade, tem que ter a fidelidade da tarefa. Coisa que muitas vezes nós não encontramos. Lá no nosso grupo, nós tínhamos, e essa tarefa vai voltar, a psicografia das mensagens. Eu nunca deixei colocar nas mensagens o nome do médium, porque isso é o que menos interessa. O que interessa é a mensagem que vem. Qual é o conteúdo? Vamos analisar o conteúdo, não é quem escreveu. Não importa se foi o Vicente, o Benedito, a Vande, o Zé, o José, o Flávio. Não, qual é o conteúdo disso? É isso que nós temos que analisar. Tá? Mas, como estamos falando de criança, né? Mediunidade nas crianças, falamos um pouco sobre mediunidade, suas particularidades. Quem é a criança?
porque nós temos lá em casa alguém que vem no seio da nossa família com compromissos que vêm com uma carga desconhecidas para nós. E esta, quando se apresenta no seio do nosso lar, é complicado se a gente não souber entender um pouco, né? Quando a criança nasce, traz consigo, além de traços semelhantes aos dos seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões. Deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida. Projeto de vida. Nesse projeto de vida é um todo, inclusive dos compromissos, que ela própria irá concretizar, de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. E aí vem a responsabilidade, né, dos pais. Mas esta é a criança, quando ela se apresenta dessa forma. É um espírito que se apresenta em corpo tenro no reinício de uma nova jornada. Então, ele, na forma de pequenino, muitas vezes nós temos lá em casa um espírito muito mais antigo que nós, com muito mais experiência que nós. Nós, como pais, como avós, como tios ou irmãos, nós, às vezes, queremos nos colocar em superioridade. E não é assim que funciona. A educação não é imposição. A educação é o diálogo, o mostrar, e principalmente as nossas atitudes se faz como educação. Então, essa criança, quando ela vem, ela traz consigo deficiências ou aptidões inerentes à sua personalidade. Muitas vezes ela vem com uma personalidade distorcida que é para nós fazermos esse conserto, né? A criança não é uma tábula rasa, não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes de suas encarnações anteriores. Nós falamos, o espírito antigo. E estão reencarnando. Eu sempre posto, né? Quem me acompanha no Facebook, quem segue no Facebook, eu coloquei, esses dias, postei um vídeo lá que está com mais de 13 milhões de visualizações, de duas crianças simples, né, num bairro oriental, muito pobre, com uma aptidão da dança fantástica. Fantástica, fantástica. Se vocês quiserem, visitem lá, dêem uma olhada. Já faz uns 15 dias que eu coloquei, mais ou menos. Então, eu estou sempre postando nesse sentido, as crianças. Postei também esses dias também uma menina oriental na bateria. Esses espíritos estão voltando. Então, eles trazem consigo toda uma bagagem. Eu, particularmente, não falo sobre a reencarnação lá, que senão a gente acaba sofrendo as consequências das redes sociais, mas eu coloco sempre no sentido de reflexão às pessoas. Tá? Então, ela traz uma certa experiência decorrente das encarnações anteriores fantástica, entre eles os compromissos. Não só as aptidões artísticas, tá? Não só a inteligência, mas trazem consigo também os compromissos. Se trazem os benefícios, trazem também as responsabilidades. E aí é que mora o perigo, né? Na programação espiritual do reencarnante, viu, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interrompa, tá certo? O Rafael está com o telefone dele, com o microfone dele mutado, mas a gente está ouvindo aqui. Só falar, Vicente, eu paro, vocês fazem a pergunta, eu posso responder. Tá? A infância ainda tem outra utilidade. Olha só, na programação espiritual do reencarnante. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Nós vamos ver aqui a pouca idade, a forma como essa reencarnação se completa dentro do ciclo da infância, para que a gente possa entender as responsabilidades. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Olha aí a responsabilidade nossa. Dentro da programação espiritual. Então, você recebe lá em casa, tá? Aquele que é pequenino, tão frágil, mas que traz consigo uma tendência negativa tão grande e que vocês, em algum instante da caminhada,
espiritual, se comprometerem em reencontrar-se neste plano, nesta encarnação, para se ajudarem mutuamente. E ele traz consigo as responsabilidades das ferramentas e atributos da mediunidade, e a gente não se propõe a auxiliá-lo. Deixa para lá, deixa descambar, deixa ele, sabe, ser passado como louco, acessíveis aos conceitos da experiência dos que devem fazer progredir. Isso na tenra-idade, porque é lá que nós temos que começar a trabalhar. Nós temos que começar a trabalhar os filhos desde o instante que ele comece a nos entender. Eu digo a vocês que entendem. Se você chamar, quando for conversar com os filhos, abaixem-se ao nível deles. Olho reto, olhar reto. Porque aí você se coloca em igualdade de condições. E não minta para ele. Explique. Nós vamos ver aqui situações que você ainda não vai conseguir colocar, vai ter o tempo certo de colocar. Mas dentro dessa programação espiritual, todo esse processo já está formatado. Nós é que temos que ter o cuidado de não errarmos a mão na hora de corrigirmos, na hora de educarmos. Né? Nessa fase que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. É na infância. E aí, muitas vezes, nós confundimos mediunidade, obsessão, aquelas crianças difíceis, rebeldes, aquelas crianças muito doentes. Nós confundimos isso com mediunidade. Não é. Uma criança repulsa. Logicamente que a psicologia tem estudado muito, a psiquiatria tem estudado muito, e agora começa a ter um olhar um pouco mais longo para o antes, ou seja, para o espírito, para poder entender determinadas situações. Eu recordo que certa vez chegou na Maria de Magdala uma certa mãe em desespero, dizendo que não sabia mais o que fazer com a sua filha, né? Com seu filho, porque o menino, ninguém segurava o menino. E se ele tinha algum processo obsessivo, e o menino ali na sala, junto com ela, ele tinha má educação mesmo. Né? Não era nenhum processo obsessivo. Ele não foi educado, não lhe foi dado limites, não lhe foi dado a possibilidade do diálogo, de mostrar o que é ruim, o que é bom, até onde ele pode ir, até onde ele não pode. E é nessa fase que nós vamos reformar esses caracteres e reprimir esses maus pendores. Né? Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na 385. E nós vamos responder. Quando recebermos essas crianças com seus fardos de compromissos, e nós não estartarmos, não limitarmos isso, a responsabilidade vem. Por incrível que pareça. Tá? Essa ideia, me perdoe, né? Essa ideia de que eu não posso fazer isso, não posso falar aquilo, não posso dialogar dessa forma, não posso limitar, não posso dar parâmetros, limites, disciplina aos filhos, porque eles vão ficar chocados, eles vão ficar transtornados, ou seja, terão transtornos futuros. Me perdoe, meus irmãos. Tá? É complicado. Se eu não dou limites, se eu não imponho regras, como é que eu vou segurá-lo lá na frente? É complicado, tá? Se está comigo, eu como pai, são as minhas regras. Quando você conseguir voar sozinho, com seus pés, pagar as suas contas, é as suas regras. Mas eu vou te dar o melhor que eu puder. E vou te indicar os melhores caminhos. Tá? Dentro dos parâmetros religiosos, civis, tá? E acadêmicos. Mas eu tenho que dar limites. E, lamentavelmente, nós vemos famílias desestruturadas também por processos obsessivos, mas também por falta de interesse mútuo dentro da família para resolver os problemas. É preferível largar mão, né, do que a gente se aborrecer um pouco para podermos formatar o caminho desse que temos como missão o auxílio.
A visão da medicina e da psicologia a respeito disso, a respeito principalmente da mediunidade. Buscam outras formas de justificar os fenômenos. Aqui já estamos entrando na mediunidade, tá? Nas crianças. Buscam outras formas de justificar esses fenômenos. Se a criança parece possuída por uma entidade sobrenatural, por exemplo, é feito diagnóstico de transtorno de personalidade ou estado de transe e possessão, cujo tratamento alia psicoterapia e medicamento. Quantas vezes nós vimos isso? Nós percebemos crianças não só com a mediunidade aflorada, mas também crianças com uma percepção muito, mas muito, sabe, muito tênue, muito, como que eu vou dizer, muito fina. E elas pressentem, elas então não tendo, e aí é que vem principalmente o apoio dos pais, quando perceberem nas crianças estas situações, assim, olha, não comenta com a mamãe, comenta com o papai, não comenta com os seus coleguinhas, não comenta com ninguém. Por quê? Porque eles vão achar, como não entendem o processo, vão achar que estão possuídos, né? Vão achar que estão em completo desequilíbrio. E aí o tratamento vai desde dos tarja preta à internação. Então, cada um tem uma visão. Ao brincar com o amigo imaginário, por exemplo, ele nega a solidão e cria um espaço no qual é dona e senhora. Ou seja, é isso que diz a medicina e a psicologia. E muitas vezes esse indivíduo, essa criança que está brincando com o amigo imaginário, tá? Está brincando, sim, com alguém que a acompanha. Acompanha no sentido de, primeiro, todos nós temos o nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, nós temos o nosso guia espiritual, que na infância pode se apresentar e nos distrair no dia a dia. Pode acontecer? Pode. Mas a psicologia, ela acha que a criança está negando para não se sentir sozinha, ela cria na sua cabeça esse amigo imaginário. Né? Quantos nós não temos visto? Que fulano, minha filha tem um amiguinho imaginário, ele dá nome para o amigo, ele descreve o amigo. Psicologia e medicina acha que é coisa da cabeça. Tá? Já falar com um parente falecido de uma forma de negar uma realidade dolorosa e se sentir onipotente, capaz de reverter a morte. Quando a criança, então, chega lá no psicólogo e fala assim, não, eu estou vendo a minha avó, eu converso com a minha avó, né? Então, eles dizem assim que é uma forma da criança fugir de uma realidade dolorosa. Né? Ou seja, se ela se sente onipotente, capaz de fugir do tema, de reverter a morte. E não é assim que funciona. Às vezes ela está vendo. E uma das formas de nós identificarmos nas crianças essa mediunidade é quando ela fala assim, olha, eu vi uma senhora assim, 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 converse com ela. Olha, eu vi uma pessoa assim, 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 converse com ela. Né? Converse com ela. Interrogue. Como que é essa pessoa? O que ele te fala? Porque, às vezes, meus irmãos, não são só espíritos bons que se apresentam. São espíritos, nós tivemos um caso, Maria de Magdala, em que o espírito chegava e dizia para a criança, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, manipulava essa criança com 6, 7 anos de idade, e era complicado. Um longo tratamento. Mas é que existem compromissos pretéritos entre os dois. E agora se encontraram. E não importa a idade que tenha. O vingador, ele não quer nem saber, ele não tem pena do corpo pequeno. Ele está vendo todo o processo. Tá? Então, quando essa criança está vendo essas pessoas já mortas, vamos assim dizer, vendo seus tios, seus avós que já desencarnaram, a psicologia e a medicina colocam dessa forma, que é muito mais fácil. Tá? Hoje, esse é o protocolo antigo, eu creio que hoje as coisas já estão mudando. Tá? Tem um médico aqui em Itapevi, o Henrique lembrar do nome, ele fica num postinho ali no Cardoso. Ele manda as pessoas para o centro espírita. Sabe? Eu acho isso fantástico.
Ele é médico, ele cuida do corpo, mas também manda a pessoa cuidar da alma. E isso é muito legal, muito legal. E aí, quando praticar a mediunidade, a partir do instante em que você, então, identifica, tem lá em casa um serzinho que tem as suas aptidões mediúnicas, né? Como é que você começa a trabalhar isso? Quando praticar? Vai deixar o coitadinho se estrepar? Não, né? Vamos lá. Não há uma idade determinada, ou que seja melhor para a eclosão da mediunidade. Estamos falando de eclosão, não estamos falando da prática mediúnica, tá? Da eclosão. É quando esta idade se apresenta. Nós tivemos Chico com 4 anos, nós tivemos Divaldo com 6 anos, nós tivemos vários nomes que com muito pouco tempo, com muita tenra-idade, tiveram contato com os espíritos. Eu tive contato com os espíritos aos 9. Então, não existe uma idade, né, determinada para que isso comece a acontecer. Ela pode acontecer você pressentir a mediunidade aos 8, aos 9, como pode ser aos 20, aos 30. Então, não há uma idade determinada para isso. Ela pode manifestar-se em crianças, adolescentes, em pessoas adultas ou com mais idade. E cada vez que você, a partir do instante que isto se apresenta e você começa a estudar e a entender o processo, mais ela vai se acentuar. E se você praticar, mais ela vai se afinar. É assim que funciona. Quando percebemos nas crianças, e a gente vai ver mais para frente como é que nós trabalhamos isso, qual é a idade adequada, tá? A gente vai ver que a manifestação, a partir do instante em que ela se apresenta, nós temos que começar a trabalhar, a preparar esse indivíduo, a preparar essas crianças, a preparar esses jovens, para que eles não se percam lá na frente. Porque muitas vezes a espiritualidade coloca esses indivíduos à nossa frente, independente de ser filhos ou não, para que a gente possa auxiliá-los, dentro dos compromissos nossos assumidos. Entretanto, é mais difícil que a faculdade se apresente em indivíduos idosos, pelas próprias e naturais limitações orgânicas e psíquicas. Certamente, quando o fluido vital já está um pouco mais desgastado, vai ser mais difícil. Por exemplo, hoje eu estou com 60, se de repente eu quisesse agora começasse a mediunidade. Não, ela começou bem lá atrás. Talvez agora tivesse muito mais dificuldade, até porque não entenderia, não teria estudado. Então, nas pessoas mais idosas é muito mais difícil, tá? Mas não que seja impossível. Pode se manifestar? Pode. E aí vai demandar muito da forma como você encara e administra isso. Na fase infantil, da brochada da mediunidade é quase sempre tão natural quanto os outros tipos de aprendizagem, que vão acontecer em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Visto terem estas relativa facilidade de perceber a presença dos espíritos e com eles manter um convívio fácil e espontâneo. Essa relativa facilidade, eu não sei se, claro, todos nós já percebemos, né? A sinceridade das crianças, mesmo sendo um espírito antigo, mas como ele está ainda num processo de redesenvolvimento orgânico e físico, ele é limitado e, consequentemente, ele vai exprimir a sua sinceridade. E as crianças são muito sinceras. A criança, quando não gosta de alguém, não gosta. Ela não sabe distinguir o rico do pobre, o preto do branco, o amarelo do azul. Ela vai aos poucos, né, de acordo com as informações que lhe forem sendo fornecidas, e aí, se for uma má informação, esses dias eu postei uma imagem de um garoto negro e um branco abraçados, porque as crianças não têm essa distinção. Para eles, não existe. Nós é que vamos fazendo. Né? Então, esse convívio com os espíritos é muito mais fácil. Por isso que Jesus falou a respeito de nós sermos simples, né? Vinde a mim todas as criancinhas, porque é a simplicidade do coração, a sinceridade com que elas se apresentam, elas se apresentam. Porque uma criança, quando gosta da gente,
uma determinada idade, ela gosta por gostar. Depois de uma determinada idade, ela pode até gostar por interesse, mas inicialmente sempre é por empatia mesmo, né? Quando ocorre essa mediunidade? Tudo bem até aqui, pessoal? Todos aí? Todos aí? Seu Vicente? Diga. No caso, então, a criança com autismo, ela vem já com essa mediunidade? Ela já vem? Uma criança com autismo não é necessariamente mediunidade. É uma outra condição. Eu só vou dar um tapa, quem é especialista nisso é a Vande, né? Autismo, inclusive, ela já fez um tema, autismo e mediunidade. Eu vou pedir para ela refazer esse tema. Não fez esse tema. O autismo é outra condição do espírito, tá? Em que esse espírito se isola, é uma outra situação. Isso não é necessariamente mediunidade, tá? É uma outra condição. Vicente, tem a pergunta. Quem fala? Se identifique, porque eu não vejo vocês. É o Giovanni. Fala, Giovanni. Então, eu estive vendo na internet umas reportagens sobre crianças que narram suas vidas passadas, né? Isso já foi comprovado. Isso tem a ver com alguma mediunidade? E qual que é... Por que isso acontece, espiritualmente falando? Giovanni, nós precisaríamos de 2 horas no mínimo para nós respondermos essa pergunta, mas é possível, tá? Existe uma série de razões que a espiritualidade faculta a lembrança das vidas passadas, né? Primeiro, para mostrar que existe vida além da vida. Nós estamos reencarnando sistematicamente. Dia desses eu vi um filme, não lembro o nome agora, em que ela reencarnou, se lembrava de todos os irmãos, né? E ela foi buscar todos os irmãos que estavam vivos ainda. Ela era a mãe dos seus... Ela era a mãe, desencarnou, reencarnou depois. Eu assisti esse filme aí. Minha Vida em Outra Vida, é o nome do filme. Eu não sei se é esse o nome, Giovanni, mas a espiritualidade faculta esse tipo de situação para nos mostrar, né? Da mesma forma como os espíritos batedores lá atrás, como as mesas girantes, é para o despertar do outro lado da vida. Mas a gente poderia entrar aqui num outro processo que vai fugir um pouco da nossa aula, e nós não vamos fazer isso. Mas é um tipo de mediunidade, sim, essa lembrança, essa faculdade de você poder regredir, de você enxergar, é extremamente interessante. Isso acontece não só com crianças, mas com adultos. Aquela senhora, por exemplo, que foi atrás dos filhos dela, que ainda estavam vivos, que eram irmãos, ela só começou a perceber isso quando é uma determinada idade, não era em tenra idade ainda, tá? Perfeito? Tá ok, entendi. Voltamos para cá. O Espiritismo nos esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos de idade. Eu sempre digo isso, né? Até os 7 anos de idade é quando o espírito, a partir do instante em que ele reencarna, o processo reencarnatório ele começa lá na fecundação do óvulo. Então, o espírito vem descendo a sua vibração, até zerar com o corpo. A partir do instante que ele vê a luz, então ele começa um novo ciclo. E ali ele começa a expansão novamente. Essa expansão perceptiva vai acontecendo de acordo com o desenvolvimento orgânico do indivíduo, tá? De acordo com a prova do espírito, as suas limitações físicas, inclusive. E ela vai se completar nos 7 anos, ela vai se prolongar nos 7 anos de idade, mas ela pode se completar até os 13 e 14. Porque até dos 7, 6, 7, até os 13, 14 anos, 15 anos, é quando o espírito tem uma recordação muito viva das suas reencarnações passadas, trazendo consigo, inclusive, ali, tendências positivas ou negativas. Tá? É por isso que a gente fala, né, das crianças, por isso que nós falamos dos aborrecentes, é porque o espírito está no processo, no conflito
daquilo que ele viveu, das experiências que ele teve, e aí ele está se encaixando em uma nova realidade, que se ele não for limitado por isto, a importância da família e dos pais, se ele não for colocado em um regime de limites, ele vai ter muita dificuldade. Então, o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos de idade. Eu diria que ele se completa aos 13, 14. Tá? Que é nessa reminiscência é que nós encontramos, lamentavelmente, os desvios de caráter, principalmente. É quando a criança está ali como eu costumo dar um exemplo, né? Como uma plantinha, que o caule começa a dobrar, é a hora que você encostar aqui e amarrar para que ela cresça reta. Então, esse processo, e aí também se desenvolvendo a mediunidade. Imaginemos nós, que esse indivíduo venha para esse lado da vida, reencarna, com suas tendências difíceis e uma mediunidade aflorada. Qual é a sintonia que ele vai ter? Com quais tipos de espírito? De que forma ele vai se posicionar? É complicado. Tá? Por isso, a nossa atenção nesses primeiros anos de vida física, o espírito, na fase infantil, mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o mundo espiritual, a sua pátria de origem. Então, ele está muito mais ligado, vamos dizer assim, ao plano espiritual que necessariamente esse plano. Por isso que aí nós temos os amigos imagináveis, aí nós temos as visões, aí nós temos todo um processo que começa a se apresentar naquela criança, e se a família não souber como administrar isso, invariavelmente leva para o padre, invariavelmente leva para o médico, e por último recurso, vai para o centro espírita. Quando é muito insistente, quando está, sabe, com um problema muito profundo, ela leva para o centro espírita, para ver se dá um jeito lá. E aí, o que a casa espírita faz? Se for uma casa espírita séria, nós vamos começar, então, um processo para atender esse indivíduo, que nós vamos falar mais adiante. A presença de espíritos amigos do seu próprio protetor é mais próxima, no intuito de sustentá-lo nesse recomeço. É aqui que o espírito protetor, muitas vezes, se apresenta como esse amiguinho imaginário. São espíritos amigos que vêm amparar esse indivíduo. Não é porque ele é uma criança que ele vai se distanciar deles. Não, criança tem o corpo, não o espírito que habita esse corpo. Esse espírito ele só está limitado na compreensão física que se apresenta. Mas ele traz consigo toda uma bagagem. E, embora essa bagagem ainda não possa ser processada em função das limitações físicas, orgânicas do indivíduo, ainda não consegue se manifestar, até pelo desenvolvimento do cérebro, mas ele tem toda essa dimensão. Então, não pode fugir disso. Não existe os coitadinhos. Né? Pode interferir também, inferir também que durante o sono, o espírito que está envergado na nova forma física esteja mais constantemente em contato com o plano espiritual de onde procede. Tá? Então, da mesma forma, como ele ainda está muito ligado às suas lembranças, à sua ligação a pouco tempo reencarnatório, ele ainda traz as impressões, ele traz as sensações da parte espiritual. Tá? Muito latentes, até os 6, 7 anos. E depois é que vem as impressões, as reminiscências. Porque a partir dos 7, 8 anos, quando ele começa a ter condição física, fisiológica, de interpretar, de processar essas informações, é que começam a se apresentar as qualidades e os defeitos. As tendências. É nessa idade, eu diria para vocês que sempre, desde que ele começou a entender a gente, a ouvir a gente, nós temos que estar em si, sabe? Até o final. Até os seus 20, 21, acompanhar, sabe? Não é fácil quando temos espíritos especiais, principalmente espíritos missionários. A responsabilidade é muito grande. Eu costumo dizer, inclusive, que as crianças, por exemplo, alguém citou aí, a Sulema citou agora há pouco aí me fugiu, Sulema, né? Os autistas. O autismo. Os autistas são espíritos especiais. Tá? Os autistas, os nossos, que estão sempre aqui na COE,
síndrome de Down. São espíritos que vêm corpos limitados. Então, esses espíritos são para as grandes mães, as grandes famílias. Não é para qualquer um. Se você pega um espírito com síndrome de Down, por exemplo, ele é extremamente amoroso, extremamente inteligente, ele só tem um corpo limitado, tem cromossomo a menos. Assim como o autista se fecha no mundo dele. Ele tem medo de se expor. E o autista, eu vou pedir para a Ruth trazer uma aula assim, que ela vai explicar, à luz da doutrina espírita, estas limitações. Mas são espíritos em corpos limitados. Em corpos limitados. A mediunidade na infância. Em que idade se pode ocupar sem inconveniente da mediunidade? Como é que nós percebemos essa criança, que ela tem as suas visões, percebemos que ela tem contato com os espíritos, percebemos porque, embora ela não tenha uma manifestação efetiva, mas ela tem, por exemplo, principalmente a evidência, ela consegue ouvir, ela consegue ver. Em que idade a gente pode ocupar sem inconveniente? Não é idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Desenvolvimento físico por quê? Esse desenvolvimento mediúnico, ele exige certas condições, principalmente a condição física, e você ter uma condição física aceitável para que possa iniciar esse indivíduo no entendimento da mediunidade e também desenvolvimento moral. E aí é ir trabalhando. Olha, você está vendo a vovó? Sabe? É conversar com ele. A vovó te responde, você pergunta, o que a vovó faz, o que ela não faz? Você se sente bem com a presença da vovó? Não se sente? Então, quer assim, quer não, você vai familiarizando esse indivíduo, a presença, depende do que você vai descobrir mais adiante, qual é a habilidade mediúnica dele, você vai preparando esse indivíduo para se familiarizar com o processo. Para que ele saiba que esse intercâmbio é um intercâmbio que pode se tornar natural, porém deve ser educado. Tem as suas limitações, tem os seus parâmetros, tem os seus limites. Se fizermos dessa forma, nós teremos pessoas fantásticas trabalhando futuramente. A criança de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Ou seja, é o preparo. Nós vemos crianças, muitas vezes, com a mediunidade aflorada, que são muito mais equilibradas do que pessoas com 30, 40 anos, quando se deparam com uma situação dessa. Aí também tem, além das condições físicas e orgânicas, tem a condição moral, tem o conhecimento pretérito, tem o interesse ou não pela coisa. Porque há pessoas com mediunidade em desorganização que se apavoram. Alguma pergunta? Sim, Vicente. Chegou uma pergunta. Sim. Que está falando o seguinte: estamos notando que estão reencarnando crianças muito inteligentes no sentido de conhecer muito a tecnologia e com argumentos bem colocados quando conversa com os adultos. Tem algum motivo para essas crianças estarem reencarnando com esse conhecimento? Com certeza. Nós já ouvimos falar das crianças índigos, nós já ouvimos falar das crianças cristais. E se nós observarmos, não só da tecnologia, mas haverá outros segmentos que as crianças começaram a se destacar, que são espíritos. Na verdade, são espíritos reencarnando que ainda estão em tenra idade. E que, se não forem bem orientados, se não forem bem direcionados, poderão fazer deste conhecimento um desastre. Mas eles estão reencarnando. Se nós observarmos, saindo um pouco do nosso tempo, se nós observarmos toda a nossa condição humana hoje, nós estamos numa escada de degradação descendo ladeira abaixo. Então, esses espíritos vêm para dominar a tecnologia, vêm trazendo seu conhecimento para que possam nos direcionar. Se bem orientado, nós teremos uma oportunidade fantástica, não só de conhecimento, principalmente na área da medicina, e Chico já falava isso, tá? Se alguém quiser ver lá
data limite, Chico fala muito a respeito disso. Espíritos que estão reencarnando, e vão reencarnar principalmente espíritos ligados ao campo religioso, no sentido de reconduzir as pessoas. Tá? De reconduzir as pessoas, não falsos profetas. Mas vai ser, logo, logo nós vamos começar a perceber isso. E vai acontecer mais do que nós podemos, do que a gente possa imaginar. Esses espíritos sempre existiram, reencarnando desta forma. Porém, eles não eram tão conhecidos em função das limitações da comunicação. Hoje, redes sociais, hoje a tecnologia leva a informação o mais longe e o mais rápido possível. Mas é natural que estejam reencarnando, sim, e terão muitos mais. Tá? Vamos nos preparar, e temos que estar preparados para esses espíritos, porque eles vão exigir muito de nós. Eu vi uma palestra recentemente que falava dessas partes da tecnologia, né? E se pararmos para refletir, lembrarmos do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, ele foi escrito em 1940, mais ou menos, se eu não me engano. 1942. Exatamente. E se você assistir o filme hoje, tá lá no filme o André narrando que já existia computador em 1940. Já existia trens que flutuavam, né, o transporte. Já existia reuniões virtuais, que dado o momento que eles estão nos hospitais, aparece lá uma tela e o ministro passando a informação. Nós estamos falando de uma coisa de 80 anos atrás. Então, se nós começarmos a refletir que os espíritos que estão vindo agora estiveram nessas esferas, eles estão habituados com tecnologias muito mais avançadas do que nós nesse momento até. Então, eu vejo, me parece, por isso ser tão natural as crianças virem com tanta facilidade tecnológica. Quando André mesmo nos fala do condensador ectoplásmico é uma tela de televisão, né, que auxilia muito nos trabalhos mediúnicos. Isso é coisa muito antiga. Quando o André fala do psicoscópio, o que é o psicoscópio? É um equipamento que os espíritos colocam na porta das casas espíritas para análise individualizada de cada tarefeiro daquela casa. Então, é uma experiência, né, que a mediunidade nos dá e é fantástico. Nós temos aqui, meus irmãos, uma cópia muito tosca. Os celulares da última geração, os foguetes de última geração, são brinquedos ultrapassados perto da tecnologia existente no mundo espiritual. Os laboratórios, né, que se desenvolve lá na parte do espírito, os nossos aqui, são primários, são coisas obsoletas. Só para não entrar muito, e respondendo a pergunta dessa irmã também, certa vez presenciamos numa das nossas reuniões mediúnicas, me permitido contar aqui, um irmão que trazia consigo uma dificuldade muito grande por todos os seus atos que ele havia cometido em outras encarnações e trazia as suas mãos atrofiadas. E nos visitou por algum tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos, esse irmão, sempre com muita dificuldade de aceitação pela sua culpa, e um determinado dia, então, ele cedeu e resolveu trabalhar no bem. Ele era um cirurgião fantástico. Hoje nos assessora, inclusive, no Maria de Magdala, e está aqui conosco hoje. Irmão Henrique. E então, pode, né? Naquele instante em que ele resolve, aceita caminhar conosco no caminho da luz, imediatamente ele é levado ao hospital, estávamos com ele, e suas mãos são colocadas em cima de uma maca, de uma mesa branca,
um lençol muito alto, muito branco, e uma máquina é colocada sobre as suas mãos, e centenas de milhões de raios lasers, então, começou a escanear as suas mãos deformadas, e em questão de minutos, as suas mãos estavam perfeitas. Isto é o equipamento do plano espiritual. Tenho alguma dúvida de que as crianças, os espíritos que estão reencarnando hoje, não trazem um pouco do conhecimento disso? Nós estamos aqui ainda na fibra ótica. Para nós é fantástica. Eles estão lá nos lasers de cura. É fantástico. Perfeito? Acho que esclarece um pouco, né, Rafa? São experiências da mediunidade. Voltamos para cá, então. Então, eu falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é a mais fatigante para o corpo. O da escrita tem um inconveniente, derivado da experiência da criança, em todo caso, de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade de fazer disso um brinquedo. Aqui, quando nós falamos da inconveniência, ou seja, da mediunidade na infância, em que idade se deve ocupar, por exemplo, o médium de efeitos físicos, ele necessita de muita vitalidade, ele necessita do fluido vital, qualquer coisa. Então, uma criança, por exemplo, não teria ainda a sua compreensão física no seu corpo físico, essa usina, né, tão necessária ao fornecimento do ectoplasma, por exemplo, para se trabalhar. Da mesma forma, como uma criança que vai se desenvolver na psicografia, ela pode fazer da psicografia, como diz o texto, né, como diz Kardec no livro dos médiuns, lá na questão 8, fazer disso um brinquedo. E aí ela acaba se desviando do objetivo da tarefa. Ela pensa que isso é uma diversão, quando na realidade não é. Tá certo? Ainda, quando ocorre essa mediunidade? Em geral, pode-se dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando ela começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe, a não ser ela própria. Esse é o primeiro indício. Tá? Então, às vezes ela fala assim, papai está chegando. Como o papai está chegando? O papai está lá embaixo ainda, mas ela, né, na sua mediunidade, na sua premonição, ela já sabe que ele está chegando, nas suas sensações. Então, ela tem a presença, ela começa a observar pessoas dentro de casa, espíritos amigos, às vezes ela começa a ver espíritos em dificuldade, que é o que mais assusta. Tá? Não que os espíritos estejam afinizados a ela, só afinizados a ela, não, de uma forma generalizada. Esses são os principais sintomas de mediunidade. Bastante comum é, por exemplo, do amiguinho invisível, que nós já falamos, né, com o qual ela conversa e brinca. E, às vezes, de estar vendo pessoas idosas, e alguns pais apresentam fotos de familiares desencarnados, entre os quais, às vezes, se identifica, em particular, um, que, para a surpresa da família, vem ser uma avô, avó, um parente qualquer. Isso é fantástico. Às vezes, já ouvi casos da criança, eu estou vendo uma pessoa assim, né? Como Divaldo descreveu, né? A mãe dele, a avó dele, aliás, a mãe dele, e as irmãs falaram, mas essa é a nossa mãe. Então, essa mediunidade, ela começa a se perceber desta forma. Tá? Ela começa a se perceber desta forma. E aí é que a gente tem que começar a dar uma atenção toda especial no sentido de auxiliar. Mediunidade prematura, será que é prematura? Como proceder quando a criança é médium? O que devemos fazer? Haverá inconveniente em desenvolver mediunidade nas crianças? Certamente o sustento, mesmo que é muito perigoso, esse sustento que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por esta forma grande abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Ela não entenderia o processo. Ela não está pronta ainda, apesar de ter a ferramenta, ela ainda não sabe manusear. Vai fazer mal a ela. É como se nós dessemos à criança uma faca. Ela não tem habilidade para dominar essa faca. Se eu der a uma criança uma faca, ela pode se cortar. Mas com determinada idade, se eu ensinar a usar aquela faca, ela vai lá cortar o pão, vai cortar o alimento, ela vai cortar a carne, coisa que valha, porque ela já vai ter domínio sobre o equipamento, sobre a ferramenta, da mesma forma a mediunidade. Então, aqui é perigoso, da mesma forma como não podemos dar uma faca a uma criança, não podemos
forçar esse desenvolvimento. Quando percebermos, é hora de começar a trabalhar ela. Assim, os pais, prudentemente, devem afastá-lo dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Kardec, lá no Livro dos Médicos. Aquilo que eu falei. Olha, não comenta com ninguém, tá? Quando der, nós vamos orientar você, você vai entender na hora certa, você vai entender o que é isso, por que isso acontece, mas isso, não tenha medo, tá certo? Não tenha medo, acalma a criança, sabe? Se ela está vendo a avó que já desencarnou, você se sente bem perto dela, ela se sente bem perto de você, tá? Faça uma prece por ela, começar a educar a criança nesse sentido, tá? Porque senão, do ponto de vista das consequências morais, vai ser muito, mas muito difícil depois consertar essa falha. Como proceder? Né? Primeiro, quando surgem alguns fenômenos mediúnicos na vida de um filho ou filha, os pais, sem saber ao certo do que se trata, tomam providências quanto ao seu encaminhamento para médicos e psicólogos, buscando reajustar a criança e, quem sabe, evitar a repetição de fatos considerados assustadores, incômodos e desagradáveis. Todos e quaisquer, sejam positivos ou negativos, bons ou maus, todas e quaisquer percepção da criança no contato com os espíritos é desagradável. Mesmo que havia uma avó muito querida, que lhe faz bem, que não lhe traz nenhum desequilíbrio, nenhuma sensação física dolorida ou de angústia, é desagradável, tá? Porque ela não entende como que alguém que morreu, eu estou vendo agora. Ela não vai entender isso. E quando surge esse tipo de situação, geralmente os pais acham que a criança tem problemas mentais. O que acontece? Leva para a medicina, leva para a psicologia. E aí nós, lamentavelmente, e eles não têm obrigação de saber disso, agora estão se preocupando, eles tratam como distúrbios, tratam de inúmeras formas, menos tocam no ponto, né? Para que se busque uma orientação segura. E aí, o ideal seria, quando perceber isso, levar um psicólogo espírita. Que tem um espírita psicólogo e tem um psicólogo espírita. Existe uma grande diferença. Tá? Preferencialmente, indicar um psicólogo espírita. Tá? Não a um espírita psicólogo. Porque ele vai saber entender como isso funciona. Tá? De que forma deve ser tratado. Qual é a orientação a ser dada? E ele não vai poder falar de espírito, mas ele vai ter toda uma forma de conduzir esse tema, conduzir esse assunto, de uma forma muito tranquila, sem tocar em mediunidade, sem tocar em espiritismo, sem tocar em espíritos, sem dizer que isso é a coisa mais natural do mundo. Se o psicólogo fala que isso é a coisa mais natural do mundo, enforcam ele, né? Não obtendo resultados satisfatórios, por não estarem os fatos mediúnicos ao alcance do entendimento das profissionais, os pais, em geral, buscam outro tipo de socorro. É o último recurso. Nenhum dos médicos resolveu, nenhum psicólogo resolveu. Eles vão para onde? Exatamente aí que acabam procurando o centro espírita. É aí que eles vão buscar as informações, e é aí que a casa tem que estar preparada para esse auxílio. Tá? Tranquilizando os pais, fazendo um tratamento com a criança, tentando, da melhor forma possível, auxiliar no sentido de entender o processo, estudar o processo, conhecer o processo para saber trabalhar o processo. É isso que tem que ser feito. É prematura? Voltamos lá de novo. Analisando a forma da mediunidade em diferentes ciclos do desenvolvimento humano, o Herculano Pires nos traz o seguinte esclarecimento: que as crianças possuem a mediunidade, por assim dizer, a flor da pele, porém são resguardadas pela influência benéfica dos espíritos protetores que as religiões chamam de anjo da guarda. Isso é bem verdade. Nessa fase infantil, as manifestações, em sua maioria, são mais de caráter anímico. A criança projeta isso, a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam, encarnados ou desencarnados. Recebe as inspirações de amigos espirituais, às vezes vem e denuncia a presença de espíritos. Já falamos sobre isso. Mas eu achei interessante trazer esse slide, está mal colocado,
tinha que ser antes desse que eu pus agora, mas que faz um sentido muito grande. Né? Quando passa dos 7, 8 anos, entende-se melhor no condicionamento da vida terrena, aquilo que nós falamos agora há pouco, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações com os encarnados. Aqui tem uma situação no seguinte: ele teve o processo de identificação da mediunidade, do contato com os espíritos. Quando chega a 7, 8 anos, isto vai se acalmando e ele vai se ligando, então, muito mais às relações com os encarnados, muito mais na escola, com os amiguinhos, aquela coisa toda, e este processo vai se assentando. Pode ser que deixou, no momento em que ele passa a conviver mais com os encarnados e aqui se desliga um pouco do mundo espiritual, que vai chegar até os 13, 14 anos, é aqui que começam a aflorar aquelas tendências. Então, o processo tem uma mediunidade? Tem. Mas, adormecida está, e aí vem as aflorações. Nessas aflorações é que temos que trabalhar, sabendo que existe aqui um processo, uma habilidade mediúnica. Se essa habilidade mediúnica, dentro destas tendências, se não estão interligadas, isso nós temos que observar, nós que conhecemos a doutrina espírita. Qual é a interligação que tem em uma habilidade mediúnica existente numa criança e depois as tendências que traz o adolescente? É para pensar. E aí tem que se tomar muito cuidado, tá? Na forma de conduzir isso. Encerra-se o primeiro ciclo mediúnico para abrir o segundo. O primeiro ciclo está aqui. Tá? A manifestação, vocês sabem que existe. O segundo ciclo é quando ele dá uma esfriada, vamos assim dizer, e começa, então, a desenvolver de acordo com a reminiscência pretérita. Esse é o segundo ciclo, que é um dos ciclos mais perigosos. Considere-se, então, que a criança não tem mediunidade. A fase anterior é levada à conta da imaginação e da fabulação infantil. Não, aquilo lá passou, não tinha mediunidade, não. Olha aí. É um engano. Às vezes ela está silenciada, esperando esse indivíduo se preparar melhor, ter mais condições para praticá-la, para desenvolvê-la mais à frente. Certo? Quais são as precauções? Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente. Inconveniente. Esse desenvolvimento aqui. Esquece. Vai ter o tempo certo. Tá? Ele vai ter o tempo certo. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fazem delicados serem muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. É aquilo que nós já falamos. É se relacionar, para entender, como é que eu vou entender, sabe? Como é que eu vou falar com os mortos? Já visto aquele filme que fizeram com aquele menino, que eu não me recordo o nome, né? Ele dizia que ele via mortos, e ele achava que ele estava morto, quando na realidade era o outro. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Aquilo que nós falamos. Não cometa com ninguém, para que você não seja passado por louco, para que não riem você, para não te achar maluco, coisa que o valha. Orienta a criança. Comenta com o papai, comenta com a mamãe, sabe? E se vocês tiverem conhecimentos de alguém na família de vocês, das quais não sejam espíritas e encontrem essas dificuldades, nós que temos um pouquinho de conhecimento, cabe a nós a responsabilidade de auxiliar. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Quem tem o conhecimento, se você tem conhecimento e não expande, não espalha ele, de nada vale. Tá? Então, quando perceber isso, converse. Converse com os pais, converse com a mãe. É uma forma, meus irmãos, da gente auxiliar, né? Mas há crianças que são médios naturais, seja de efeitos físicos, descritos ou de visões. Haveria, nesses casos, o mesmo inconveniente? Não. Olha só. Lá ele diz que é inconveniente. Aqui está dizendo que não. Por quê? Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que sua constituição já é adequada. Então, a própria espiritualidade, a partir do instante que dá condições àquele ser de se manifestar e fazer os prodígios mediúnicos, é porque ele já tem condições. Mas nós não devemos forçar.
essa força lá atrás de adiantar, de querer que ela se desenvolva, é que é complicado. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. É diferente. Essa aqui é espontânea. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança. É diferente. Tá? Da mesma forma que as meninas que auxiliaram Kardec. Observe que a criança não tem visões. Geralmente, pouco se impressiona com isso. Então, ela já está preparando-se, ela já está preparada, ela está familiarizada. Então, ela não vai ter nenhuma excitação diferenciada, tá? Nessa condição. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhe dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Então, para ela vai se tornando naturalidade, com naturalidade essas imagens. E isto advém da orientação também do amparo que se dá a ela pela família, pelas casas espíritas que o valem. Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o espiritismo. Percebeu? Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o espiritismo. Ou seja, fica muito mais fácil ela entender. Tá? E aí, e quem é a responsabilidade para que ela entenda? Nós temos que lembrar disso. Tá? Temos que nos lembrar disso. Analisando essas explicações, entendemos que a questão da idade está subordinada tanto às condições do desenvolvimento físico, quanto às do caráter ou ao amadurecimento moral. Isso é fato. No entanto, o que ressalta claramente das respostas acima é que não se deve forçar o aflorar mediúnico das crianças. E que, caso haja o aflorar espontâneo, deve-se empregá-la com grande seriedade. Essa grande seriedade, meus irmãos, não é fazer disso um fenômeno, um evento, sabe? Uma criança que tem o dom da pintura, começa a pintar aos 9, 10 anos, e a gente vai fazer disso um espetáculo. Não é para isso. Sempre é necessário dar às crianças em geral o ensino moral do espiritismo, preparando-as para uma vida bem orientada pelo conhecimento doutrinário, sem qualquer excitação prematura das faculdades psíquicas que se desenvolverão no tempo devido. Então, é orientação. Se ela é espontânea, se já está acontecendo, se lhe é permitido, se tem condições de desenvolver, a questão é de orientação. Orientação e não, nunca, de fenomenologia. Tá? Não é dessa forma que a coisa vai se desenvolver. Os ciclos, né? Nós falamos do primeiro e do segundo ciclo. Aqui, é geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes. No primeiro ciclo, lá atrás. Para abrandar as hesitações naturais da criança, quase sempre carregada de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. O que nós falamos? Lá está muito viva aquelas lembranças. Esse é o problema. Que foi o que nós fizemos no verão passado. E aí, quando ela começa a ter o confronto, se ela traz consigo no bojo da sua ficha, né, vamos assim dizer, os seus arquivos morais, coisas ruins, e ela começa, então, a ser acreditada, a ser educada, a ter diretrizes morais, vai ser um conflito muito grande. É quando os pais, às vezes, desistem. E esse é o problema. A gente não pode desistir nunca, tá? Que isso é um passado carnal espiritual. Na adolescência, o corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas, necessitando de esclarecimento com condição adequada sobre a mediunidade. Aqui a gente começa a falar disso. Aqui a gente começa a trabalhar. 12, 13, 14 anos. Aqui é que a gente já vai começar a preparar o indivíduo. E aí já pode falar claramente com ele sobre as condições e as situações. Tá? Como nos preparar? As reuniões de estudo, especificamente das de mocidade, voltadas para a integração do adolescente e jovem adulto, quando conduzidos por evangelizadores preparados, representam um importante fator de esclarecimento e de desmistificação das nossas relações com os espíritos. Falar com os espíritos, né? Nós, quando a Vande tinha um grupo de pré-adolescentes, inclusive o Zé,
o Rochinha, que eu chamo de Rochinha, filho da Suleima, começou a frequentar, ao final do ano, o grupo mediúnico queria visitar as crianças, né, esses pré-adolescentes, e os espíritos se manifestavam. Os mentores, são mentores, claro, vamos fazer desobsessão, mas eles traziam as mensagens para que eles vivenciassem isso, começassem a se familiarizar com o processo. Eu tenho certeza que nenhum deles, pode ser que na primeira vez, talvez o Rocha nos fale isso depois, mas eu gostaria que ele nos falasse das impressões. E para eles começou a ser uma coisa mais tranquila do mundo. E isso é que nós devemos fazer. Essa preparação que deve ser feita. Adolescentes que se integram rápido, naturalmente, a nova situação. Se preparam seriamente para a atividade mediúnica. Os outros rejeitam a mediunidade por associá-la a inúmeras renúncias. E aí, quando eu estava colocando esse texto aqui, eu fiquei imaginando, será que nós teremos médiuns abnegados no futuro? Com essa juventude sem religião, sabe, largada, sem limites? Será? É para nós pensarmos. Nós temos a responsabilidade na formação dos futuros médiuns, dos futuros condutores da doutrina, dos interlocutores com os espíritos. Isso nós temos que pensar. Muitos rejeitam as diretrizes espirituais instaladas em suas consciências, tendo desvios e perturbações que trarão consequências mais tarde. E aqui a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos instrutores encarnados das casas espíritas. Essa é a nossa responsabilidade. Eu me recordo, né? Não sei se aqui está ouvindo, mas eu me recordo. Quem criou o Grupo Fênix da Mocidade fui eu há muitos anos atrás. Eu via aqueles jovens pipocando uma andar, como nós temos que reunir essa moçada. E aí, um dia, eu chamei a Kise, era a Kise, Zé Carlos, não lembro, eram uns 3 ou 4. Acho que o Fábio, se tiver assistido a aula, deve depois nos falar. Aqui o Rafael também, se conheceram ali aqui, se conheceram nesse grupo, né, Rafa? E aí a coisa foi acontecendo. Eu entrei na Mocidade numa turma antes do Fênix. Foi antes do Fênix. Eu entrei na Mocidade antes do Fênix. Foi quando eu criei o grupo, né? Que era a Mariana, sou daquele grupo. Sim. Mariana, Edson, Kise, Edson, Juliana, o Luiz Carlos. Eram bastante pessoas. Poucos desses. De umas 10. Mas é uma... Oi. Desculpa, era uma quantidade grande. Tinha algumas pessoas, eu não lembro. Tinha a Francine, que era filha do... umas 10 pessoas, eu acho. Tinha umas 10 ou 12. Sim, aí teve a Vanessa, o Átila. Aí teve um momento que encerrou, né, essa turma. Isso. E aí eu acho que depois veio novamente como Mocidade Fênix. Mas aí eu não estava mais. Isso, exatamente isso. Depois eles se reagruparam. Foi muito legal, né? Uma forma de os preparar. E aí eu, particularmente, me vi naquela condição, naquela situação de que tinha alguma responsabilidade em reuni-los, né? E depois eles caminharam sozinhos, graças a Deus. Vamos nos preparar ainda, né? Nesse período, o adolescente se abre para contatos mais profundos com a vida e o mundo, sendo necessário ampliar sua visão da vida à luz da doutrina espírita. Colocar nele, né, os preceitos, os valores espíritas, os valores morais, estimulá-la a fazer as escolhas adequadas, mostrando-lhes que há renúncias necessárias, principalmente as relacionadas a si mesmo. Essas renúncias é a porta estreita, né, para quem quer trabalhar na mediunidade, para quem quer trabalhar na doutrina espírita. Ela exige renúncias. E, principalmente, a mediúnica, muito mais renúncias ainda. Vocês não têm dúvida. Ideia das renúncias que a gente tem que ter, né? Os exemplos dos familiares influem mais em suas opções do que os ensinos e as exortações. Eu vejo, né, aqui a Sulema e o Zé, né, sempre levaram os filhos deles. Então, a Dona Maria das Dores levando as crianças. Eu, quando vi o Rochinha
me auxiliando lá no Visão Espírita, eu fiquei muito comovido, fiquei muito feliz, porque eu vi no Zé, na Suleima, né, o papel da minha mãe, quando me pegou pelos 8 anos e me levou para o Centro Espírita. E é isso que nós temos que fazer. E hoje nós vemos aí dos pré-adolescentes da Band, que eu falo da Band, né, com muita felicidade, o Rochinha aí assistindo às nossas aulas. Isso fico muito feliz, viu, Suleima e Rocha? Parabéns pelos pais que vocês são nesse quesito, né? Esse exemplo que vocês dão aos seus filhos são melhor que 1000 palavras, com certeza. Começa a tomar conta de si mesmo e afirmar sua personalidade, necessitando ser respeitado, amando e compreendido. Amado e compreendido a fim de explorar mais facilmente o caminho que percorrerá com destino à perfeição. Então, a responsabilidade é dos pais, né? Essa é a forma de nós prepararmos essas crianças, prepararmos esses jovens, para que eles tenham, de fato, um caminho a seguir. E, para finalizar, hoje nós estouramos um pouquinho, o adolescente e o jovem, esse se enquadrando no 3º ciclo, que é o adolescente e o jovem, né? Podem e devem ser estimulados a se descobrirem como espíritos plenos da potencialidade a serem desenvolvidos, vivenciando as diversas experiências que lhes possibilitem o crescimento espiritual. Merecem orientação adequada que os preparem para trabalhar com Jesus, onde quer que estejam, aprendendo a servir, participando como agentes modificadores do meio, independente da idade cronológica, mas cientes da responsabilidade espiritual e fazer o melhor e ser feliz. Às vezes a gente fala com os jovens lá da casa, né? Não dão oportunidade para a gente. É que os jovens não gostam muito, às vezes, de disciplina, de regras, e é necessário. Tá? É necessário que tenham regras, é necessário que haja disciplina, que na doutrina espírita não se troca gentilezas por verdades. Não é tirar a verdade, é saber como passar, né? Quanto antes a criança e o jovem receberem esclarecimento sobre a realidade espiritual da qual fazem parte, mais prontamente se tornarão aptos a trabalhar com Jesus, o que não implica exclusão de vivências no mundo. Ele pode conciliar a doutrina espírita e sua vida lá fora. Significa estar no mundo sem ser do mundo. Daí a mediunidade fundamentar-se na vida de relação, estabelecendo convivências, exigindo as definições de propósito, atitudes diferentes, possibilitando o crescimento moral e espiritual que tornarão esses espíritos hoje, crianças, jovens, em homens de bem, construtores do mundo melhor, ao qual todos nós aspiramos. Perfeito, pessoal? Essa é nosso assunto de hoje. Estão aqui, foi daqui que eu os tirei, né? Mediunidade e obsessão das crianças, da Sueli. E o nosso tema, no sábado que vem, vai ser obsessão na infância. Vamos descobrir o que é obsessão e o que é, de fato, má educação mesmo. Perfeito? E é isso aí.